Olá a todos, começamos mais um programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui, quero agradecer bastante Nívia Rocha, advogada especialista em direito do consumidor. Nívia, estamos num momento em que o consumidor hoje precisa de muita informação, precisa de muita orientação. Como posicionar esse consumidor nos dias de hoje? Bom dia, meu querido colega Wendel, é um prazer imenso, de grande felicidade estar aqui nesse programa. Primeiro, acredito e quero que seja a primeira de muitas visitas aqui no programa. Claro. Esse tema, direito do consumidor, no momento que o Brasil se encontra, é muito importante. Nós, brasileiros, nós temos que estar atentos aos nossos direitos nesse momento, sobretudo nesse momento que tem tanta prática abusiva, né, isso nos preços das mercadorias. Hoje, em razão da greve dos caminhoneiros, então, assim, o consumidor, ele tem por obrigação, até para que o nosso país evolua, estar consciente daquilo que lhe é de direito. Quando se pensa essa relação de consumo, doutora, o fornecedor e o consumidor, eles são antagônicos? Eles são rivais nesse processo de relação? Não deveria. A legislação ela não trata dessa forma. A legislação ela protege o consumidor por ele ser a parte hipossuficiente. Mas nós estamos aqui crendo na boa-fé sempre do fornecedor. Então, fornecedor e consumidor têm que andar juntos, não é isso? Para a economia do país crescer e até em razão da dignidade da pessoa humana, não é isso? Mas, infelizmente, não é sempre assim que as coisas acontecem. Muitas empresas arbitrárias vivem transgredindo os direitos dos consumidores. Por isso que é tão importante que o consumidor esteja sempre atento aos seus direitos, para que ele não se deixe ser passado para trás. Exemplo, um posto de gasolina diante do desabastecimento de combustível, ele resolveu, é uma fala hipotética, mas a gente tem visto isso na prática. Né? Ele resolveu, diante da escassez, aumentar bastante o preço. Então você viu em situações, até brincadeiras na internet, de donos de postos, uma brincadeira, claro, de donos de postos revoltados porque só vai até o 9,9. Não tem um outro dígito para ele poder aumentar esse valor. Então você via R$9, em alguns lugares R$10 o litro da gasolina, se aproveitando de um momento. E aí a dúvida é, existe uma lei do mercado que diz que quanto menos você aumenta. E há também um aproveitamento de uma crise. O que é abusivo nesse momento? Como a gente pode pesar o que é abusivo? Então, vamos lá. Os donos de postos de combustíveis podem aumentar o preço da gasolina nesse momento? Sim, pode. Desde que justifique o aumento. Vamos supor que um posto de combustível, um dia antes da crise, estava a R$4,50. Começou a crise, ele aumenta para R$10, R$8, R$7. Nós encontramos essa prática abusiva aqui em Arapiraca, pertinho da gente, né? Então, aí já é uma prática abusiva, porque ele já está aumentando de forma desarrazoada o valor do combustível para se valer dessa greve que está acontecendo, uma vez que ele sabe que haverá escassez da gasolina. Então, essa prática é sim abusiva, quando o posto ele não justifica o aumento daquele combustível. Como é que eu, consumidor, vou saber se a prática é realmente abusiva ou não? Sim. Entre em contato com o PROCON 151, é gratuita a ligação. Primeiramente, pega a nota fiscal, que eu costumo dizer que a nota fiscal é a certidão de nascimento do consumidor, da relação de consumo. Pega a nota fiscal e vai no PROCON para saber, para o PROCON ir lá no posto de combustível para fiscalizar, para saber se aquele valor está realmente dentro daquilo que pode ser cobrado. Caso contrário, o posto será multado em cima do valor que ele oferiu. Isso daí, né, quando isso pode ser puxado, assim, está no momento de uma greve, mas essa prática abusiva, esse preço alto diante de uma situação, ele é algo que acontece no dia a dia. O consumidor pode ir ao PROCON ou algum órgão de defesa sempre que tiver essa dúvida? Sempre. Nós estamos aqui dando foco, né, à greve dos caminhoneiros, sim. Mas acabando essa greve, se acontecer esse tipo de... Se o consumidor desconfiar que está havendo uma prática abusiva, cabe ao consumidor ir no PROCON para pedir a fiscalização daquele imposto.
E ele tem chance de ser restituído numa situação como essa? Sim. Tem chance de ser restituído. Como colocar nessa situação? Agora tem que ajuizar, né, a ação, pleiteando o ressarcimento e combinada a indenização por danos morais, se assim houver. Como diferenciar uma cobrança abusiva de uma prática abusiva de uma prática, de uma cobrança abusiva? Vamos lá. A prática abusiva é o que está acontecendo hoje no Brasil. É esse aproveitamento do comércio em razão dessa crise dos caminhoneiros, né? Isso, aí você vê posto de gasolina passando de R$4 para R$10 o litro de gasolina, hortifrutis vendendo 1 quilo de batatinha por R$50. Essas práticas são abusivas em razão do que está acontecendo. Já a cobrança abusiva, eu vou tentar exemplificar. A cobrança abusiva é aquela que normalmente acontece quando o credor ele te cobra e te constrange ao te cobrar. Vamos exemplificar com aquelas ligações de telemarketing que liga para a pessoa domingo, de manhã, à tarde, à noite, feriado, ou sábado depois de 2 horas, ou durante a semana de 10 horas da noite. Essa cobrança, ela é abusiva, ela já extrapolou a legislação. O ideal que seja num horário quase que comercial? Na realidade, não é nem o ideal, é o que a legislação prevê. A legislação prevê que a cobrança ela deve ser feita em dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8 às 8 horas da noite. Certo. Até 8 horas da noite. Aos sábados, até às 14 horas. E domingo e feriado não pode existir esse tipo de cobrança. A dúvida que fica, exemplo, você pode, vamos dizer que as empresas de cobrança cumpram esse papel e só faça isso nesses horários, de 8 às 8, durante segunda a sexta, no sábado até às 2 horas. Mas a lei diz quantas ligações ela tem que fazer, porque, exemplo, eu posso te ligar de 8 às 8 horas da noite, de minuto em minuto. Isso, exatamente. A lei não diz, existe essa lacuna na lei. Mas aí o que é que a gente faz? Nós usamos princípios, né? O princípio da razoabilidade. Não há necessidade de estar cobrando o consumidor de hora em hora. Uma ligação é o bastante. Não existe necessidade de mais de uma ligação. Nívia, entendo que mais de uma ligação por dia para fazer a mesma cobrança do mesmo débito, já beira o constrangimento. E o constrangimento já é abusivo, já configura uma cobrança abusiva. Ameaça, constrangimento, cobrar na frente de outras pessoas para... Antigamente, eu não sei se acontecia, não acontece hoje, mas antigamente se ligava para o trabalho da pessoa. Isso, ligar para o trabalho já configura, inclusive, os danos morais. Já existem várias decisões, já existe várias jurisprudências que diz que configura os danos morais, ligar para o trabalho, cobrar a alunos em escola, proibir que o aluno faça provas, porque o pai está inadimplente. Isso já é uma cobrança abusiva. Como isso daí, geralmente também, o consumidor constrangido, ele deve procurar um órgão de defesa do consumidor ou é via legal? Sim, deve sim. É sempre bom tentar resolver a situação administrativamente, né? Isso tentar de forma amigável. Sempre tento, os meus clientes, inclusive, eu sempre tento levar por esse caminho. Mas, infelizmente, nem sempre é resolvido dessa forma. Então, se não há resolução de forma administrativa, ajuiza a ação. A gente falou aqui de informação necessária ao consumidor, mas falta informação ao fornecedor ou aos trabalhadores desse fornecedor. Exemplo, consciência sobre o Código de Defesa, sobre a legislação, sobre como proceder, sobre quais realmente são os direitos do consumidor com os quais ele trata? Bom, Wendel, todo estabelecimento tem por obrigação ter um Código de Defesa do Consumidor. E esses estabelecimentos, nós cremos que preparam os seus empregados, seus colaboradores. E, normalmente, empresas, por ser a parte mais forte da relação, normalmente tem assessoria jurídica. Para admitir empregados, existe um treinamento. E aí nós entendemos que os fornecedores, normalmente, eles já têm essa consciência. Agem de forma arbitrária
porque eles acham muitas vezes que vale a pena. Por que eles acham que vale a pena? Porque não são todos os consumidores que vão realmente atrás dos seus direitos. Infelizmente, não são todos os consumidores que têm essa consciência. Às vezes até tem, mas tem preguiça de pleitear o que lhe é de direito. É importante, doutora, diferenciar também essa cobrança indevida, abusiva que a gente tinha falado, da cobrança indevida. São diferentes, não são? São diferentes. Cobrança indevida e cobrança abusiva, né? Isso, vamos lá. A cobrança abusiva, como eu falei, é aquela cobrança que beira ameaça, constrangimento. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que pode ser aplicado multa para essas cobranças abusivas, prisão, e aí nós também podemos ressarcir através de uma ação civil de indenização por danos morais. Mas vamos lá. Difere da cobrança indevida. O que seria a cobrança indevida? Seria aquela cobrança que não deveria ser feita. Vamos supor que chega na casa do senhor uma cobrança de um cartão de crédito que o senhor nunca teve. Essa cobrança é indevida. E aí o Código de Defesa do Consumidor diz que aquela pessoa que te cobrou indevidamente, ela tem por obrigação te restituir em dobro o valor que foi cobrado. Legal, né? E aí você vê que já é bem diferente. Também pode ser... Então a orientação para que você, ao ser cobrado indevido, é pagar. Isso, a orientação é pagar. É pagar. E depois ir atrás. Isso, mas infelizmente nem todos têm essa condição de pagar. Eu já tive clientes que chegou no cartão de crédito deles uma compra no valor de R$2.000, R$4.000, e aí ele não tinha, recebia R$2.000 por mês o salário, vamos supor, e não tinha como pagar essa dívida sem comprometer o sustento de sua família. Então fica sem pagar. A cobrança indevida por si só, ela já gera constrangimento, porque imagine você ter o risco do seu nome estar incluído no cadastro de inadimplentes. Isso já gera um constrangimento para uma pessoa que tem uma lisura, para uma pessoa correta, né? Já gera um constrangimento, porque você já fica sem dormir, já fica angustiado, já fica triste, com medo do seu nome ir para o SPC e sem saber quando é que você vai tirar o nome dali por uma dívida que você sequer tinha conhecimento, muito menos contraiu. Isso é uma cobrança indevida e ajuizando a ação, o consumidor, ele tem por direito a restituição em dobro, caso pague. Se pagar essa cobrança devida, ele vai ser restituído em dobro. Se porventura ele não pagar, ainda assim fica configurada os danos morais. Nesse momento de crise, de desabastecimento, a gente viu muitas situações em que pessoas desistiram de viajar. É possível cancelar uma viagem de avião, por exemplo, um pacote turístico, por um fator como esse? Sim, é possível sim. E os órgãos de defesa do consumidor trabalharam de forma intensa, né, agora nesse período. E aí as empresas, o que me deixa muito feliz, as empresas de aviação, a rede de hotelaria, eles foram muito, vou falar assim, bonzinhos. Na realidade não foram nem bonzinhos, né? Mas foram maleáveis em relação a essa situação. O que é que ficou decidido? Se o consumidor, ele tem uma viagem aérea para fazer, pode cancelar e vai ser restituído integralmente do valor da passagem. Ele pode também remarcar. O que é que eles pedem? O que é que eles solicitam? Que avise com antecedência mínima de 24 horas, pelo menos isso. Acredito eu que, se for o caso de colocar outro consumidor dentro da aviação, né? Sim. Mas se o consumidor não tiver possibilidade de chegar até o aeroporto e se ele também não quiser viajar, pode ligar para lá, cancela ou remarca e no caso de cancelamento vai ser restituído integralmente. No caso de remarcação não vai ser cobrado nenhuma taxa. Já na rede de hotelaria, eles também pedem para que cancele de forma antecipada, no mínimo 24 horas, e também vai ser restituído integralmente, ou se houver uma nova reserva, também não vai ser cobrado nenhuma taxa, o que é legal, né? Em dias comuns, essa prática às vezes não acontece. Por exemplo, você vai compra uma passagem de avião, se você quiser cancelar isso, geralmente o que se cobra de taxa é algo muito alto. Você acha que o consumidor, num caso desse, ele pode contestar, ele pode verificar junto ao PROCON se o que está sendo praticado pela operadora é uma prática legal?
Sim. Realmente, cobram em torno, salvo equívoco, 60% do valor da passagem. É surreal, eu entendo que é surreal. Mas existem resoluções, né, que dizem que permitem esse desconto. Eu discordo, já aconteceu comigo. Eu comprei 2 passagens numa empresa aérea, cancelei a viagem, acredito, com 24 horas de antecedência do voo, cancelei a viagem e foi pedir restituição. E aí eles disseram que ia me restituir em 40%. Eu não aceitei, troquei e-mails com eles, não aceitei essa tentativa de ludibriar os meus direitos e ajuizei a ação. E aí eu consegui o valor integral e ainda consegui indenização por danos morais. Porque, de fato, foram 6 meses tentando resolver a situação de forma administrativa e eu não consegui. Aí não me teve outra opção senão entrar judicialmente para que aí o jurisdicionado decidisse e resolvesse a situação. E, de fato, foi resolvida. Pois bem, a gente está aqui com a Nívia Rocha, advogada especializada em direito do consumidor. A gente vai para um breve intervalo. A gente volta já. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Nívia Rocha, advogada, especialista em direito do consumidor. A gente tem visto também no debate do direito do consumidor a questão da oferta de cartão de crédito consignado e a possibilidade de ser suspensa essa oferta. Por que essa discussão? Então, Wendel, aconteceu agora, né, um congresso, Direito do Consumidor, em São Paulo, e aí foi levantada essa possibilidade de ser suspensa esses cartões consignados. É uma proteção, é uma tentativa de proteção ao consumidor. Porque como é que funcionam esses cartões consignados? Quem pode ter, primeiramente, esses cartões consignados? Aquelas pessoas que trabalham, pensionista, aposentado de INSS, militares, existe outra categoria que agora eu não me recordo. Mas para você ter, você tem que estar empregado. Por quê? Porque o valor será retido da sua conta, do seu contra-cheque, da sua folha de pagamento, antes mesmo que você receba, antes que você pague naquele dinheiro. Então, acaba comprometendo o salário do consumidor. Porque a lei diz que tem que comprometer 5% do salário do consumidor mensal. Então, vamos supor que o seu cartão de crédito consignado, ele tem um limite de R$1.000 e você recebe um salário mínimo. E aí, você só pode pagar por mês 5% do valor da dívida que você contraiu.
Quando é que essa dívida vai acabar? Se todo mês você faz mais compras, então acaba sendo uma dívida ad eterno, para sempre. Então, em razão disso, esse Congresso tenta proteger o consumidor para que não exista mais essa prática, para que ele fique com essa dívida eternamente e tentar acabar com esse cartão consignado. Entretanto, existe outra posição que poderia dizer, não, é melhor o cartão consignado, porque os juros dele, inclusive, é bem menor do que do cartão de crédito. Mas aí o cartão de crédito tem aquela possibilidade de parcelar a sua dívida e aí você pagar da forma que você achar melhor e não ficar com essa dívida eternamente, uma vez que não tem que reter só 5% do que você deve. Também depende, a gente tem visto que todo mundo que atua na área de direito do consumidor tem tentado criar mecanismos que permitam que as pessoas se endividem menos. Então, já houve anos atrás, não muito tarde, medidas para aumentar o número do percentual de pagamento, para não ficar girando durante muito tempo. Hoje é uma preocupação grande ver essa consciência financeira do consumidor? Sim, sim. Depois da crise que o Brasil passou econômica, e ainda passa, mas eu acredito que nós estamos aos poucos engateando para voltar à normalidade econômica do nosso país, os credores, eles começaram a se preocupar mais, porque antigamente breve, né? Não tão antigamente, a intenção do credor era vender. Hoje, ele já tem essa preocupação. Por quê? Porque eles têm que receber para que o negócio deles funcione. Sem dinheiro, não funciona. Quebra tanto o fornecedor quanto o consumidor. O consumidor fica com o nome restrito na praça e o fornecedor fica sem receber o valor daquele produto que já foi vendido. Pegando agora algumas dúvidas comuns aos consumidores. Exemplo, quando é possível, numa relação de consumo, numa compra numa loja, trocar produtos? Na realidade, a legislação ela não obriga o fornecedor a trocar produtos. É um brinde que o fornecedor dá para chamar a atenção do consumidor para que ele vá lá na empresa deles e compre. Porque não é obrigação de nenhum fornecedor trocar produtos salvo quando esse produto tem algum vício. Quando o produto tem algum vício, aí a legislação diz sim, produtos duráveis até 90 dias, deve se trocar, e não duráveis 30 dias. Mas, se não houver nenhum vício no produto, não tem obrigação nenhuma. Comprei uma camisa, cheguei em casa, não gostei da camisa por causa da cor, a empresa não tem obrigação de trocar. Por causa do tamanho? Por causa do tamanho, não tem obrigação. Porque tem lá o vestiário, você poderia provar, não tem obrigação. Mas, normalmente, as empresas dão 30 dias, para troca. O que é importante? Que o consumidor procure saber se aquela empresa, ele tem esse gancho, ele tem essa benesse de fazer a troca de produto e saber de quantos dias é que ele pode trocar. Normalmente, se dão 30 dias, mas tem empresa que dá 10, tem empresa que dá 15. É bom o consumidor ter essa consciência, porque muitas vezes o consumidor acha que é um direito dele e chega lá com um bocão dizendo, eu tenho o direito de trocar dentro de um ano, dentro de 6 meses, o tempo que ele quiser, quando na realidade não é assim que acontece. Mas tem o direito da desistência se for pela internet. Vamos lá. Importantíssimo. Que bom que você falou sobre isso, Wendel. Existe o direito da desistência, que são aqueles 7 dias, não é isso? Se a compra for feita pela internet, considerando que o consumidor não tocou num produto, não vestiu o produto, não teve como saber como de fato era aquele produto, ele tem a possibilidade sim de se arrepender da compra e ter o seu valor restituído e devolver o produto durante 7 dias. Tem esses 7 dias do direito de desistência. Esses 7 dias, doutora, é a partir do recebimento do produto ou da compra do produto? A partir do recebimento do produto. A partir do na realidade, existem duas correntes que dizem que é a partir da compra e a partir do recebimento. Como nós levamos em consideração que o consumidor, eu, por exemplo, levo em consideração que o consumidor ele tem direito em razão de não ter vestido o produto, em razão de não ter palpado o produto, eu acredito que deveria ser a partir do recebimento. Recebi, liguei para o fornecedor, olha só, não é da forma que eu pensei não. O fornecedor vai dizer, tá bom, então manda de volta o produto e eu vou te ressarcir. É assim que acontece. Também compras por telefone,
por SMS, essas compras à distância, todas elas têm direito de existência. O que mostra que o Código de Defesa do Consumidor é bem atual, né? Bem atualizado. Sim, né? ele é bem atualizado. Na realidade, ele é de 1990, entretanto, sempre tem suas atualizações, né? Isso. Quando se pensa na telefonia, por exemplo, eu lembro que a telefonia, durante muito tempo, se não for até hoje, a grande causa de reclamações nos PROCONs. Ainda é? Ocupa o ranking, ainda ocupa o ranking de Por reclamações. que a telefonia vira uma vilã nesse momento? Eu acredito até... Infelizmente, o fornecimento, né, desse serviço aqui no Brasil, ele não é tão bom. Mas também eu acredito que seja em razão do número de consumidores. Hoje em dia, todo mundo usa telefonia. Até mais de um, né? Até mais de um. Eu, por exemplo, tenho dois chips no meu celular. Sim. Então, o número de venda é tão grande, não tinha como ser diferente, não tinha como não ocupar o ranking. Mas, de fato, existem muitas reclamações de suspensão de serviço, de cobranças indevidas. De qualidade de serviço. De qualidade de serviço. Eu contrato um pacote que me oferece 10 GB, mas, na realidade, ele só está oferecendo 1,5. Isso se expande também para, por exemplo, um serviço de telecomunicação em casa. Por exemplo, uma internet, um ponto de TV por assinatura. Serviços de massa, com muitos consumidores, com a necessidade de se atingir tanta gente, costuma ser um foco de problema. Né? Isso, com certeza. Infelizmente, existe muito. TV a cabo, internet... vamos fazer um gancho aqui sobre essa questão da internet. Muitos consumidores não sabem que quando, vamos supor, entrei de férias, vou passar um mês de férias e eu vou viajar. O consumidor ele tem direito de pedir a suspensão dos serviços de internet durante um mês, já que ele vai viajar e não vai usar. Já que ele não vai usar, não tem para que a empresa te cobrar por algo que você não use. Sim. Então, é bom conscientizar o consumidor que ele tem esse direito, sim, de suspender o serviço durante esse período, um mês por ano, para que ele não esteja pagando por algo que não usou. Reforçando algo que até tocasse no primeiro bloco, exemplo sobre a cobrança devida e limites que você tem para os proprietários, escolas, você chegou a citar, não pode constranger. Como é que fica essa relação com as escolas hoje? Uma pessoa que entrou numa escola, botou seu filho na escola, de repente se viu desempregado, ela tem que direitos nessa relação de consumo? Então, Wendel, matriculei o meu filho, paguei o primeiro mês ou não paguei e não tive mais condições de pagar. A criança vai ser prejudicada? Não pode ser prejudicada, de forma alguma. A criança vai continuar o ano letivo e o pai vai na escola, ou a escola procura o pai, ajuiza uma ação de cobrança, procura o pai, tenta fazer uma mediação, uma conciliação, um parcelamento de dívida para que a criança não seja prejudicada. Agora, vamos pensar agora como um empresário. Eu, dona da escola, preciso de dinheiro para pagar os meus colaboradores e para manter a escola. Como é que eu vou deixar uma criança estudando de graça se a minha escola é particular? Eu tenho a obrigação de estar com essa criança até o ensino médio, vamos supor? Não, eu não tenho obrigação. Passou aquele ano, o pai não está adimplente com a escola, eu, empresa, não tenho obrigação de rematricular o meu filho. E eu, consumidor, não tenho esse direito de rematricular o meu filho alegando constrangimento, porque aí não configura o constrangimento. Configuraria o constrangimento se a escola, porventura, dissesse o seu filho vai sair da escola por falta de pagamento. Isso não pode acontecer. Durante o ano letivo. Durante o ano letivo. Isso não pode acontecer. Feito a matrícula, ficou inadimplente no decorrer do ano, vai tentar uma negociação, um parcelamento de dívida, pagar da forma que pode pagar. Lógico que, se estiver inadimplente, não tem direito de fazer a rematrícula. Mas, durante o ano letivo, a criança não pode ser prejudicada, não pode ser obstruída de entrar na escola, participar de jogos, atividades complementares, muito menos de fazer avaliações. Pois bem, eu estou aqui com a Nívia Rocha, advogada especializada em direito do consumidor, falou aqui com a gente sobre o cartão de crédito consignado, sobre combustíveis, e já fica o convite, Nívia, para em breve retornar aqui com mais orientações. Já aceitei, tá? Eu vou ficar aguardando para voltar aqui. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já.
pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Acesse agora greenpeace.org.br e com suas contribuições mensais, poderemos defender nosso planeta. Junte-se a nós. Greenpeace. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. Com criança não se brinca. Todos contra o abuso sexual infanto-juvenil. Denuncie, Disque 100 ou acesse o site. Uma iniciativa do Ministério Público do Estado de Alagoas. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Anualmente, o câncer de próstata faz milhares de vítimas no Brasil. Se você tem mais de 45 anos, seja homem, encare o exame de frente. Se não, você já sabe. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo a psicóloga Clarice Macedo. Muito obrigado, doutora Clarice, por ter aceitado o nosso convite. A gente tem aqui para falar sobre a associação, sobre o cuidado com o autismo. Qual a necessidade hoje de uma pessoa com autismo ter um tratamento com ecoterapia? Bom dia, Wendel. Nossa gratidão também por esse momento, por esse espaço. É sempre muito bom falar sobre ecoterapia, esclarecer, divulgar para as pessoas que precisam, né, o quanto isso é importante. Especificamente falando sobre o autismo, lá na ecoterapia, com a experiência que a gente tem, nós podemos perceber que o ganho de socialização é muito rápido e muito significativo. Tá? A ecoterapia ela vai estimular não só a socialização, mas a questão da atenção, o nível de agressividade diminui bastante. E isso no dia a dia de uma criança, não só da criança ou da pessoa portadora do autismo, mas da família como um todo, significa muito, né? Aos nossos olhos a gente pode achar que é uma coisa simples, né, que não faz tanta diferença, mas no dia a dia da família, esses ganhos de diminuição da agressividade, da questão da socialização, eles são bastante significativos. Quando explica para a gente, para o nosso telespectador, o que é o autismo? Qual a realidade de uma família com uma pessoa que tem autismo? Bom, se a gente for no livro, né, o autismo tem lá uma definição de que são pessoas que têm uma dificuldade no desenvolvimento da linguagem, da socialização, da comunicação como um todo.
pessoas que em alguns casos apresentam agressividade, outros não. No livro é tudo muito bem definido, Wendel, só que quando a gente parte para a realidade, é tanto que hoje em dia o mais usado é o termo TEA, que é transtorno do espectro autista. Por quê? Porque vai englobar várias situações, vários tipos de comportamento relacionados ao autismo. Nós temos autistas que não têm linguagem nenhuma, nós temos autistas que falam, nós temos autistas que são agressivos, outros que não, uns que têm socialização, outros que não. Então, assim, hoje em dia existe uma variedade muito grande. Nós temos autistas, doutora, que estão numa fase de socialização quase que plena? Eu acredito que sim. A variação é muito grande. Isso. A questão da socialização é um ponto sempre muito importante quando a gente fala de autismo, porque essa é uma característica muito própria do autismo, a dificuldade na socialização, né? Mas eu não vou dizer a você, afirmar que nós temos autistas plenamente socializados. Eu não vou te afirmar isso, mas eu afirmo que há um desenvolvimento muito grande. Hoje em dia as pessoas são mais informadas sobre o que é o autismo. O diagnóstico hoje acontece mais precocemente. Antigamente era só após 5 anos de idade e não era qualquer médico que tinha essa visão, que falava de autismo. Até porque era uma coisa muito restrita, muito... Você dá uma notícia dessa para um pai, para uma mãe, era um absurdo. Hoje em dia, com os diagnósticos mais precoces, naturalmente a evolução, né, de cada pessoa vai ser melhor. Porque quanto mais cedo você estimula, melhores são os resultados. Né? Independente da pessoa ser autista ou não, ela tem uma coisa chamada plasticidade neuronal, que é a capacidade de aprender. Né? Então, se você, desde cedo, estimula de forma adequada essa pessoa, é como uma criança dita normal. Se uma criança é bem estimulada, naturalmente ela vai dar melhores resultados. Se não, você compara uma criança que tem escola e uma que não tem. Aí você vai ver o nível de aprendizado, o nível de socialização também, porque a escola é um espaço de socialização. Então, o estímulo precoce, ele é importantíssimo. Quando se imagina, assim, até para que o nosso telespectador entenda como é, qual o papel da família? Como é o dia a dia dessa família com uma pessoa com espectro autista? Olha, Wendel, é bem desafiador. Eu já tive casos lá na clínica de mães que perderam o esposo, se viram sozinhas com um filho autista totalmente agressivo, sem ter para onde ir, que pensavam em suicídio. Tá? Isso não é uma atitude generalizada, mas eu vivenciei isso na clínica. Eu tenho, recentemente nós tivemos, eu acredito que uma entrevista sobre a Caminhada Azul. Sim. Pronto, na Caminhada Azul a gente levantou um dado que o número de divórcios após isso altíssimo. Chega a algo, algo como 9 para 10. Porque o homem não costuma assumir a barra que porque é uma barra de uma certa maneira, né? Cai tudo sobre os ombros da mãe. Eu não posso generalizar porque tem pais muito presentes. Eu tenho exemplos lá na Associação de Ecoterapia de pais que são extremamente dedicados, mas é como você está dizendo, de 10 eu tenho 2 que são super dedicados. O que acontece? Seja o homem ou a mulher, quando a gente espera um bebê, a gente espera o bebê jonso, né? O bebezinho lindo, perfeito, que vai andar, que vai falar, que vai estudar, vai crescer, vai se formar, vai ser um grande profissional. É o normal você ter sonhos elevados em relação a filhos. Né? De repente, quando você descobre que a tua criança tem uma limitação, seja ela qual for, não especificamente o autismo,
Mas, por exemplo, seu bebê nasce, você descobre que ele tem uma síndrome genética, ou que ele tem paralisia cerebral, não vai poder andar. Então, tudo isso gera um luto para os pais. Por quê? Porque aquela criança que foi idealizada não veio. Né? Veio uma criança diferente do que se pensou. Então, esse período de luto é muito conturbado para a família. Acredito que no homem acontece tudo diferente, porque a mulher tem a maternidade, tem aquela capacidade de se doar mais do que o homem. Isso é cultural, né? Volto a dizer, não estou generalizando, porque claro, tem pais que são muito presentes e que desempenham papéis excepcionais. E tem mães assim que como tem mães que cumprem. não cumprem com o seu papel. Né? Nós estamos falando em estatísticas. Sim. Por exemplo, eu estou falando baseada no que eu vejo no dia a dia, tá? Lá na clínica. A maioria são mães que se dedicam e cuidam dos seus filhos. Então, a notícia é uma notícia que não se espera. Quando há uma suspeita, naturalmente, qual é a torcida? Para que não seja, né? Então, a família, qual é a maior importância da família? Primeiramente, aceitar. Aquele é o teu filho, independente dele ser autista ou não. Então, o passo da aceitação é o passo mais importante que qualquer família pode dar. Porque quando ela aceita, ela vai se envolver com o tratamento, se envolver com pesquisas, de buscar aonde é que eu posso levar o meu filho, onde é que eu posso estimular mais o meu filho. Então, ao meu ver, enquanto profissional, enquanto vivência, pela vivência que eu tenho lá, existem muitas famílias que não aceitam. Que convivem, mas não têm aceitação. Tem pais que escondem da sociedade. Meu filho não é autista, ele é tímido. Né? Então, ainda, mesmo com todo esse trabalho de divulgação, de exposição do que é o autismo, ainda existe muito isso. Né? Justamente por conta desse luto que a família passa, por não receber aquela criança perfeita que foi idealizada. Doutora Clarice, na associação de ecoterapia, quantas crianças são atendidas? Quantas pessoas são atendidas? Olha, hoje nós temos uma média de 130 praticantes. 130 de Maceió, 130 de... Tem do interior também, porque nós temos um convênio com a Secretaria de Saúde do Estado. Então, nós não atendemos só Maceió. E como é manter uma associação como essa? Olha, o custo de uma associação de ecoterapia é bem elevado. Para você ter ideia, Wendel, em um atendimento, nós precisamos de 2 profissionais e um cavalo, né? O cavalo, porque é o centro de tudo, é ele que vai proporcionar todo o movimento do cavalo em si, é o que proporciona esses ganhos diferenciados. Né? O passo do cavalo. Quando o cavalo está ao passo, ele produz um movimento que a gente conhece como movimento tridimensional. Você balança para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima e para baixo. E numa sessão de 30 minutos, a pessoa que está ali no cavalo, pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, ela vai receber estímulos neurológicos. E isso estimula bastante o cérebro de qualquer um. Então, numa sessão dessa de ecoterapia, nós disponibilizamos do animal, que precisa ser um animal bem alimentado, bem cuidado, bem medicado, bem vacinado. Nós precisamos de um auxiliar guia, que é quem vai guiando o cavalo, e o terapeuta, que está ali do lado da criança estimulando. Então, é um tratamento, é uma terapia mais cara. É diferente de você vir ao meu consultório e só estou eu ali. O custo é só comigo. Né? Na ecoterapia, não. Nós temos um custo triplicado. Porque tem 3 pessoas ali, em um momento só, prestando atenção a um praticante. Então, se torna caro. E hoje, exemplo, são quantos funcionários para isso? Olha, hoje nós temos 4 auxiliares guia, que são os cavalaristas que a gente chama, e a equipe de terapeutas. Hoje lá na clínica nós temos um médico, uma psicóloga, que sou eu,
Temos uma psicopedagoga, uma pedagoga, 2 profissionais de educação física e um fisioterapeuta. O gente precisa, para um trabalho necessário como esse, precisa de apoios públicos e privados? Tenha total certeza. Porque muitas dessas famílias não têm qualquer condição. Não. Olha, Wendel, desses 130 que eu falei, 120 são pessoas que estão lá pelo convênio que nós temos com a Secretaria de Saúde. E a maioria são famílias bem carentes, que já sobrevivem do benefício do filho. Em boa parte das mães precisam abandonar emprego, precisam abandonar tudo. Não tem. Até porque, por exemplo, como são pessoas mais carentes, então imagine uma mãe que consegue trabalhar, ela precisaria trabalhar o dia inteiro para ganhar um salário mínimo. Sim. Quem vai ficar com a criança? Ela tem que pagar alguém. Como é que ela pode pagar alguém para cuidar? Imagina que você encontrar uma pessoa para cuidar de uma criança, já não é uma tarefa fácil. E de uma criança agressiva, na maioria das vezes, que não atende ao comando que você dá. Então, assim, a grande maioria das mães realmente abre mão da atividade profissional. Pois bem, eu estou aqui com a doutora Clarice Macedo, psicóloga. A gente está indo por um breve intervalo e a gente volta com mais informações sobre isso. A gente volta já. Quem fuma corre mais riscos de contrair diversos tipos de câncer e tem 5 vezes mais chances de sofrer um infarto. Em 10 anos, a doença pulmonar obstrutiva crônica será a 3ª causa de morte passível de prevenção. A cada 3 fumantes, 2 morrerão por causa do cigarro. Não faça parte dessa estatística. Mude sua rotina. Pare de fumar para sua saúde não virar fumaça. Consulte seu médico. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. A hipertensão arterial é uma doença que age em silêncio e pode matar. Não deixe que ela faça isso com a sua vida. Você vai ficar aí parado? Dê o primeiro passo para mudar essa história. Exercite-se. Você vai descobrir que a vida com pressão sob controle pode ter mais tempero. Mas não se esqueça, modere no sal. E na dúvida, consulte o seu médico. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Clarice Macedo, psicóloga. Doutora, eu estava falando mais cedo, exemplo, quando se tem... A gente tem um caso, eu fiz uma entrevista com uma moradora do Graciliano Ramos, ela tem uma filha de 12 anos, da associação, e ela me contou, há 12 anos, desde que soube, eu tive que largar minha vida, começar a cuidar, e você percebe que a menina tem uma agitação da hora que acorda à hora que dorme. Como preparar essa família para esse momento? Wendel, na realidade, não tem uma preparação prévia, né? Você só descobre na hora, né? Há orientações. Orientação no sentido de que precisa, como eu te falei antes, aceitar o fato para tentar buscar as melhores alternativas em relação a tratamento. Existe o tratamento medicamentoso, que a maioria deles, especialmente num caso desse de muita agitação, precisa fazer uso, mas nem sempre
O medicamento que dá certo em Maria vai dar certo em Joana, né? E aí muitas vezes há uma tentativa, há várias tentativas frustrantes em relação a medicamentos também, tá? Então, realmente cercar de cuidados, de profissionais bem orientados, para também tentar orientar esses pais que vivenciam esse dia a dia. Porque é como você falou, tem criança que acorda super agitada e a agitação só passa quando vai dormir, quando consegue dormir. Porque tem uma parcela deles que tem uma dificuldade imensa de dormir. E aí vem aquela questão, o medicamento que dopa, deixa grogue, e como é que vai no outro dia para as terapias? Então, assim, é multiprofissional uma terapia como essa de autismo? Você tem um médico? Tem um médico que acompanha, tem o psicólogo que acompanha, a fono, a terapeuta ocupacional, o profissional de educação física. É uma equipe, precisa de uma equipe multidisciplinar. E para conseguir isso, por exemplo, a associação tem mais gente para receber do que as 130? Precisa de uma estrutura pública para poder... Tem mais pessoas querendo ir para a associação? Muita gente. Hoje com 130 poderia chegar a quanto a capacidade de atendimento? Nós temos capacidade para atender 200 pessoas. 200 pessoas. Isso carece de políticas públicas. Que políticas públicas? Bom, hoje nós temos convênio apenas com a Secretaria de Saúde do Estado. O Estado abraçou isso. A Prefeitura ainda não. Nós tentamos e uma das respostas há um tempo atrás que nós recebemos é que o Estado já tinha convênio. Se não pudesse ter duas? O Estado já proporcionava isso, né? Só que existe uma demanda muito grande. Não só aqui no município, mas de uma forma geral, em todo lugar. Não só no estado de Alagoas, mas no Brasil como um todo. Precisa também de transporte para esse local também, né? Além da infraestrutura da associação, ainda precisa transportar. Algumas, por exemplo, Pilar. Eu tenho, na segunda-feira pela manhã, vem um grupo de Pilar e a prefeitura disponibiliza o transporte. Tem outros clientes de outras cidadezinhas próximas que também a prefeitura disponibiliza o transporte. Então, na maioria dos casos, desses praticantes que vêm de fora, o transporte é disponibilizado pela prefeitura. A gente manda a documentação, né, falando da necessidade desse paciente, o porquê que ele precisa vir para a ecoterapia, e as prefeituras disponibilizam o transporte. Uma terapia como essa, doutora, ela é para toda a vida? Existe um certo questionamento em relação a isso. Eu vou te dar a minha opinião enquanto profissional, enquanto pessoa que trabalha com isso. Você é formado em jornalismo. Quando você terminou a faculdade, você precisou estudar ainda? Precisei. Estuda até hoje, né? Ou seja, você se estimula até hoje. Você faz uma atividade física, você lê, você trabalha, tudo isso é estímulo. Com a pessoa portadora de deficiência não é diferente. Os estímulos, eles devem ser contínuos. Eu não tenho nenhum praticante hoje na ecoterapia que eu veja a possibilidade de dar alta. Porque o estímulo da ecoterapia, ele serve para a criança e para o idoso. Eu tenho um caso lá de um paciente que sofreu um acidente automobilístico, ele chegou lá numa cadeira de rodas. Mas ele tinha possibilidades de crescimento. Ele saiu da clínica dirigindo novamente. Não é que a ecoterapia faça milagres, mas ele tinha esse potencial. Só que o grau de depressão que ele chegou lá foi tão grande que ele mal falava, porque ele era um homem ativo, ele cuidava dos bens dele, ele dirigia. Enfim, era uma pessoa em atividade. De repente se viu preso numa cadeira de rodas. E para a gente foi assim uma experiência rica demais, porque ele era de fazenda, gostava muito de cavalo. E quando ele começou a fazer ecoterapia, se estimulou bastante, né? Então,
a vitória, quando ele chegou lá, mostrando a habilitação dele, foi assim, super emocionante. Então, a ecoterapia é um estímulo que, ao meu ver, enquanto profissional, ele deve ser constante, ele deve ser mantido realmente. Hoje a gente gosta de sempre reforçar como as pessoas podem colaborar com o projeto. A gente tem um telefone aqui, que é o 33 34 17 17. Como a sociedade, além do poder público, sociedade, instituições privadas podem colaborar para a associação? Olha, Wendel, nós já tivemos colaboração, por exemplo, da Algás. A Algás já nos ajudou na reforma do picadeiro. E em troca nós fizemos um convênio para prestar atendimento durante um ano para uma quantidade X de praticantes. Então, assim, nós enquanto associação, nós somos muito abertos a parcerias, tá? De todas as formas, seja ela do privado, seja ela do público privado, toda parceria é muito bem-vinda. Existe algum trabalho de doação nesse sentido também? Não. A gente não tem, por exemplo, um telemarketing de pedir doação para a associação, tá? Mas qualquer doação é muito bem-vinda. Estão convidados materiais, a conhecer o exatamente. projeto. Por exemplo, materiais pedagógicos, tudo isso é sempre muito bem-vindo. São coisas simples, mas que no nosso dia a dia material de limpeza. Coisas básicas que ajudariam de alguma forma. Essas informações como no 33, 34, 17, 17 é possível tirar? Sim, todas as informações. Esse é o telefone de lá da clínica. Qual é o horário de funcionamento e o local de funcionamento? De 8 ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde, de segunda a sexta, e aos sábados de 8 ao meio-dia. Fica localizada ali em frente ao Sistema Prata-G da Casal, próximo ao Shopping Pátio Maceió. Certo. Tá? É um endereço super fácil, é Rua Vereador José Raimundo dos Santos, número 65, em frente mesmo ao Sistema Prata-G da Casal. Então todo mundo pode visitar Pode nesse visitar, momento. Pode conhecer. Nós temos convênios com universidades, por exemplo, a UFAL, a FAO, o SESMAC, são instituições que sempre mandam alunos com professores para que o espaço da ecoterapia sirva também de campo de estudo. Quando se pensa nesse trabalho, o que seria um desafio para o próximo ano, por exemplo, os próximos anos, que te faria feliz? Dizer assim, olha, se chegarmos a esse ponto. Wendel, hoje a nossa meta seria realmente conseguir o máximo de atendimentos, que seriam essas 200 vagas, que hoje com a equipe que eu tenho, eu consigo. E assim, porque na realidade o que mais mantém é o convênio com o poder público, né? Então, que realmente as autoridades políticas possam olhar isso com um olhar mais... Não sei se eu colocar a palavra humano, né, com um olhar humano, seja bem colocado, mas como um olhar de que realmente é uma coisa que tem resultado. Não é um investimento em vão. Quando você investe em algo que tem resultado, é muito bom, né? Sim. Então, a ecoterapia é uma terapia que tem muitos resultados positivos. Então, é uma coisa que vale a pena. Basta você esteja convidado, tá, no dia que quiser ir lá na clínica. Você disse que já falou com uma mãe que pratica lá a ecoterapia, mas se você conversar com qualquer um pai que tem um filho na ecoterapia, tenha certeza que os benefícios, eles vêm. Não importa se é pequeno, se é médio ou se é grande o benefício, mas a ecoterapia sempre, afirmo isso com todas as letras, sempre traz ganhos. Sempre traz ganhos, uma medida extremamente necessária. Eu queria agradecer muito, queria reforçar o telefone, que é o 3334 1717. Você pode pegar informações, você deve pegar informações. E agradecer bastante, doutora Cláudia. Eu que agradeço, Wendel, pelo espaço. É sempre muito positivo falar sobre a ecoterapia, falar sobre a nossa realidade. E estamos à disposição, tá? Quando quiser fazer uma visita, esteja convidado. Muito obrigado. Então agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.